Neste vídeo vamos ver as principais alterações da versão 1.1 para as versões anteriores do software Denterm. As alterações consistem principalmente no novo esquema de janelas para os vãos envidraçados, no novo esquema de janelas para as envolventes exteriores e no novo método de definir as suas soluções. Vamos ainda ver como podemos retomar o esquema anterior de janelas, caso seja preferível. Vamos ver a nova janela para os vãos envidraçados. Então, temos aqui o método de introdução, que agora é através de uma tabela, onde temos a designação do vão, local não aquecido, a orientação do vão, no caso de termos um local não aquecido, só podemos dizer se é vertical ou horizontal. Se este local não aquecido fosse uma marquise, então voltaríamos a ter todas as orientações. Tipo de abertura do vão, classe de permeabilidade ao ar, número de vãos, largura, altura, a área do vão. No caso da área, tal como nesta célula, estar com o fundo amarelo significa que não está definida através da largura vezes a altura, mas está diretamente definida. Se quisermos, por exemplo, passar este elemento, especificar que é igual a esta largura vezes esta altura, basta, por exemplo, colocar um traço e então automaticamente a área passa a ser igual à largura vezes a altura. Temos aqui a profundidade do vidro em relação à janela. Temos aqui o sombreamento, neste caso só está a mostrar o sombreamento de inverno. Se quisermos ver também o sombreamento de verão, desselecionamos além, vemos então os sombreamentos de verão e de inverno. Se não quisermos os sombreamentos através da simplificação, voltamos a desselecionar além. E então temos aqui todos os ângulos. Neste caso, como estão definidos através da simplificação, só vemos aqui o S quando não temos sombreamento, o sombreamento normal, ou o F para fortemente sombreado. Se quisermos especificar um ângulo, basta especificarmos diretamente o ângulo e aceitar a alteração para os ângulos. Neste caso, se voltássemos a meter além a simplificação dos sombreamentos, teríamos aqui um traço e teríamos que ver aqui em baixo então o sombreamento verdadeiro daquela janela. Também é possível editar aqui, tal como no sistema antigo de janelas. Temos aqui a solução do vão envidraçado. Se quisermos escolher uma que não esteja aqui nesta lista, escolhemos então outra solução e vamos escolher a solução pretendida, por exemplo seria esta, e a divisão onde se situa a janela. Temos aqui o GT vezes F0 vezes FF e o GT máximo. Neste caso teríamos aqui uma janela com valor que seria superior ao permitido, mas como isto se trata de um certificado do insistente, não é importante. Aqui em baixo podemos ver, temos aqui as proteções solares e aqui os restantes dados que já tínhamos no outro sistema de janelas. Salientamos que agora já não é possível escolher para cada janela o tipo de oclusão noturna. Este dado passou a ser uma propriedade da proteção solar e então, apesar da janela dizer aqui que o dispositivo com permeabilidade ao ar baixa, significa que esta proteção solar é que possui permeabilidade ao ar baixa. Se quiséssemos alterar a permeabilidade ao ar, podíamos alterar aqui, por exemplo, para cortina interior opaca, e então automaticamente a permeabilidade ao ar da janela era igualmente alterada. No caso de termos janelas com diversas permeabilidades ao ar, como por exemplo, neste caso não temos nenhuma, vamos aqui adicionar uma proteção interior, por exemplo, ligeiramente transparente, a qual vem sem dispositivo de proteção de oclusão noturna, e vamos adicionar, por exemplo, outra
já seria uma exterior, por exemplo, uma persiana que tem um dispositivo de permeabilidade ao ar elevado, então a janela fica com o melhor dispositivo de oclusão noturna de todas as proteções inseridas. Aqui temos a parte da caixa de store, igualmente como vinha já no outro sistema de janelas. Em relação às envolventes opacas, o sistema é muito semelhante, também é através de uma tabela. Temos o vão, o local não aquecido, o tipo de vão, que são os tipos permitidos pela ADEN. Associado aplica-se quando temos aqui, por exemplo, um pilar, uma viga, uma caixa de store, será uma ponte térmica plana, por causa da verificação do máximo. A posição será uma parede de cobertura ou pavimento. A orientação, neste caso, quando são elementos interiores, não colocamos a orientação. Tonalidade, a cor real. No caso de querermos agravar o U da solução, qual a solução do elemento? Podemos, no caso de não se aplicar nenhum destes, podemos escolher outra solução. Então vamos para a janela de definição das soluções das envolventes opacas. Os ângulos de sombreamento, neste caso estes elementos com o traço significa que não possuem sombreamentos ou não podem possuir sombreamentos, tratam-se de elementos ou horizontais ou então interiores. Este texto significa que o sombreamento está definido por ângulos e não através da simplificação. Se escolhêssemos aqui não ver a simplificação, então veríamos que os ângulos eram todos iguais a zero. Os ângulos iguais a zero é o mesmo que não considerar o sombreamento do vão. Tal como nas janelas podemos ver o sombreamento de verão e de inverno separado, com ou sem simplificação, e podemos até, no caso de não querermos considerar o sombreamento dos vãos, esconder na totalidade esta coluna. Lembro que o facto de escondermos a coluna, no caso de termos aqui alguns ângulos, não vamos iluminar este ângulo, apenas deixamos de ver a coluna. Como podemos ver, a envolvente continua com os ângulos de sombreamento, por simplesmente não são vistos na tabela. Temos aqui o número de vãos, a largura do elemento, a altura, a respectiva área. Neste caso, quando não temos a largura e a altura definida, significa que a área é definida através de uma fórmula. Premimos além naquele botão, vemos a fórmula. O U do elemento, o máximo e o de referência. Como na situação da janela anterior, sempre que fica a vermelho o U significa que é superior ao máximo. Tratando-se de um certificado de um existente, não tem significado, não nos precisamos de preocupar com aquilo. Aqui em baixo vemos os vãos a descontar, janelas, tal como no sistema anterior das janelas. Quando o elemento é em contacto com o solo, temos aqui, selecionamos este item e colocamos aqui os dados do elemento para cálculo pela norma. No caso de uma parede possuir fachada ventilada, devemos escolher aqui fachada ventilada, o grau de ventilação e a respectiva emissividade. Para adicionarmos uma nova envolvente, podemos premir aqui o botão mais, que faz uma cópia exata da envolvente que está selecionada. Se quisermos eliminar uma envolvente, aqui premimos o X e elimina a envolvente. Em alternativa, podemos utilizar do teclado o botão mais e o botão menos, que tem o mesmo funcionamento. Vamos agora ver como se definem as soluções das envolventes opacas. Temos então esta janela onde
Aqui em cima à esquerda temos as soluções que existem na base de dados do programa. Podemos ver selecionando. Temos aqui à direita as soluções que existem no projeto. Começamos com as paredes, depois os pavimentos e, por último, temos as coberturas. E aqui em baixo do lado esquerdo temos os materiais todos que existem na base de dados do programa. Se quisermos introduzir uma solução da base de dados para o projeto, basta escolhermos a solução e premir este botão que a solução é copiada para o projeto. No caso de querermos inserir uma solução do projeto na base de dados, será então este botão e escolhemos o nome da solução, o grupo e o código por defeito no qual queremos introduzir na base de dados. Para alterar qualquer solução, quer seja no projeto ou na base de dados, basta escolher a solução e aqui alterar as respectivas espessuras ou ainda introduzir novos materiais ou substituir materiais existentes. Podemos ver aqui que estamos a editar a solução no projeto, a solução PO. Se estivermos satisfeitos com a alteração que fizemos e queiramos aplicar, basta premir aqui aplicar, ou então poderíamos aqui inserir no projeto. Podemos substituir uma existente ou adicionar como uma nova solução. Se quisermos introduzir esta solução em edição igualmente na base de dados, podemos chegar aqui e inserir diretamente a solução em edição na base de dados. Para inserir materiais na solução que está a ser editada, podemos arrastar o material para a tabela dos materiais da solução, ou então, depois de ter sido selecionado, premir aqui o botão para inserir o material na solução em edição. Podemos alterar a ordem dos materiais através destes botões para baixo e para cima e aqui remover o material selecionado. No caso de se quiser especificar um U diretamente e não seja através do cálculo, vamos aqui e especificamos o valor do U para a situação de envolvente exterior. Vemos então que mostra aqui o U para a situação exterior e o U para a situação interior. Para editar, adicionar e remover materiais, utilizamos estes botões aqui debaixo da tabela dos materiais da base de dados. Fechamos a janela das soluções, aceitamos. Vamos agora ver como poderíamos passar ao sistema anterior de janelas no caso de ser preferível. Vamos aqui às preferências e aqui onde diz utilizar o novo sistema de janelas, vamos dizer que não. Aceitamos e então podemos ver o antigo esquema de janelas. Salientamos aqui as alterações que já não é possível nos vãos envidraçados escolher o tipo de oclusão noturna, continua a fazer parte da proteção solar, e nos envolventes exteriores desapareceu a definição se a solução de envolvente é interior ou exterior. Agora podemos utilizar a mesma solução para ambas as situações. Salientamos que se especificar aqui um U diretamente, este U será sempre para a situação da envolvente exterior. O U da envolvente interior é sempre calculado. Podemos então ver que temos aqui estas soluções de envolventes verticais, ou seja, de paredes. No caso de dizermos que é interior,
mantemos a mesma escolha e a possibilidade das mesmas soluções. Reparamos então que o U é alterado de acordo se a solução é exterior ou interior. Para voltarmos de novo ao novo esquema de janelas, iremos então às preferências e voltamos a escolher aqui sim. Estamos de novo no novo esquema de janelas. Este então é um resumo das principais alterações do esquema de janelas do programa Denterne. Para qualquer dúvida, peço que nos contactem. Muito obrigado.